Está começando o Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, a professora Adriana Franzói, coordenadora do curso de Administração, fala sobre gestão orientada para resultados. Obrigada a todos que estão aqui dedicando seu tempo, para nos escutar. Muito bom tê-los conosco. Agradeço também imensamente o convite que a Andréia, por meio do Centro Universitário Dom Bosco, fez a mim e aos demais colegas que estarão nos próximos dias também. É muito bom estarmos no convívio de vocês, no dia a dia, e trazer, de fato, experiências, lições aprendidas e tudo que a gente vem estudando, falando em sala de aula, nas aulas que nós gravamos com tanto carinho para vocês também, Então, hoje eu trago uma temática que, quando a gente pensa no título, gestão orientada, gestão estratégica, Então, muitas vezes a gente utiliza até mesmo a palavra estratégica, gestão estratégica orientada para resultados, ou vocês podem encontrar também em outras literaturas, gestão orientada para resultados. A gente pensa inicialmente na área financeira, Porque resultados, muitas vezes, dizem respeito à questão financeira, e é uma afirmação, está correto isso. Mas vocês vão perceber que, no decorrer da nossa conversa, vocês vão entender um pouco mais além do que é essa temática. E que, dentro das grandes áreas da gestão, pensando em pessoas, área financeira, pessoas que seriam o RH, financeira, logística, marketing, a parte contábil, a parte de gestão de pessoas vem se tornando cada vez mais uma realidade dentro das organizações, Então, vocês vão compreender e, ao final dessa noite, entender muito bem o que eu vou colocar para vocês. E eu peço que até mesmo vocês façam uma reflexão sobre isso, De como é a sua vida dentro do seu ambiente de trabalho, De como um líder, um subordinado, um liderado, pode alterar as suas mudanças de comportamentos, Então, vamos refletir a respeito disso. Então, deixa eu inicialmente me apresentar. Eu sou a professora Adriana Franzói Wagner, sou formada em Administração e mestre em Saúde e Meio Ambiente, ambas as formações na Univille, na Universidade da região de Joinville, Até como eu falei anteriormente, eu vi uma conterrânea minha aqui de Joinville. Já estou em Curitiba há 19 anos, aqui trabalhando na cidade, e também a minha experiência profissional já são de 18 anos, como coordenadora de curso de graduação e pós-graduação, professora e tutora também, tanto na modalidade presencial como educação à distância. E também realizo gestão e consultorias para entidades, para instituições de ensino. Tenho também experiência tanto em instituições públicas como privadas, então entendo ambas as realidades, de mercado e de mundo do trabalho. Bom, inicialmente, resumidamente, é isso, a minha experiência profissional em si, mas vamos então começar com a nossa temática. Então, quando eu falo que esta é uma área que nós podemos trabalhar em diversas outras grandes frentes, eu sou uma nutricionista, estou aqui escutando essa palestra, sou fisioterapeuta, ou pretendo ser, buscando aí uma graduação, ou se você é um aluno que já fez uma graduação, deseja fazer uma segunda graduação, ou é um estudante que está buscando uma pós, essa temática, ela importa para todos nós, Até mesmo na nossa vida pessoal, de nós refletirmos sobre algumas questões de ordem da área de gestão de pessoas, Então, todos nós estamos inseridos no mundo da gestão. Então, alguns conceitos antigos, eu atualizo também como professora, porque hoje o mundo visualiza assim. Então, quando eu trago aqui para nós esse slide de hoje, nesse que nós estamos visualizando agora, nós temos ali as funções da administração, mas que eu risquei, eu taxei a palavra administração e coloco gestão, porque hoje é muito mais moderno e atual nós falarmos de gestão. Então, inicialmente, quando nós entendemos que
existem algumas funções, alguns processos na área da gestão, entre eles estão quais pilares, né? São 4 principais pilares, então vamos entender esse início para caminharmos, né, até ao momento que nós vamos entender onde vai entrar a gestão de pessoas. Então, na gestão, nós temos 4 pilares: planejamento, organização, direção e controle, tá? O direção até que a gente coloca hoje / liderança, porque tem muito a ver com gestão de pessoas. Então, vamos entender que o planejar, né, a palavra em si, ela é bem intuitiva, né? Então, planejar nada mais é que o que dentro de uma gestão, dentro de uma organização. E quando eu falo organização, ela pode ser um MEI, que é de um microempreendedor individual, pode ser de pequeno, médio, grande porte essa organização, pode ser pública, privada, pode ser uma organização não governamental, que é uma ONG, tá? Então, é muito amplo quando a gente fala organização. A gente utilizava muita terminologia empresas antigamente, mas hoje a gente fala organização porque é mais genérico, é mais amplo. Então, numa organização, para ela, independentemente do porte, como eu falei, para ela ter inicialmente esse planejamento, ela precisa ter minimamente o que a gente chama de missão, visão e valores, tá? A missão, né? O que ela quer ser, quem ela quer atender, ela vai responder na sua missão. A visão, geralmente, diz respeito à visão, o futuro, onde eu quero chegar, né? Então, por exemplo, eu quero até 2030 ser a líder na minha cidade, no meu estado, no meu país, em tal situação, em tal ramo, em tal área, né? Ser a melhor esteticista, ser o melhor biomédico, ser o melhor administrador, se for o caso, né? E também ela vai direcionar e dizer para o público dela quais são os seus valores, né? Ética, respeito com o cliente, questões ambientais, né? Então, dependendo da área, vai ter um enfoque numa determinada, né, questão, tá? Então, o planejar é esse início que uma gestão precisa organizar. Então, por isso que nós temos aqui estabelecer a missão e os objetivos da empresa, onde se quer chegar, né, que nós acabamos de falar. Estudar as possíveis alternativas, então, nós temos que ter algumas ações elencadas para se chegar até aquele sonho, até aquela visão, tá? Definir a necessidade de recursos, sejam recursos humanos, tecnológicos, financeiros, e dentre outros, né? Todos os recursos que são necessários para aquilo fazer acontecer, né? Para entregar ao público um produto ou um serviço. E criar estratégias, então, para atingir esses resultados, né? Esses objetivos que, na sequência, virão os resultados. Então, nas funções da administração, nós vimos o primeiro item, planejar. Agora é o organizar. Organizar é organizar a gestão, a empresa, a organização, né, de uma forma geral. Então, aqui, basicamente, é estruturar essa empresa, né? Por exemplo, realizar ali um organograma para que o colaborador entenda quem é a chefia imediata dele, se ele tem subordinados, de quem ele pode, né, solicitar ali aquilo que de fato ele foi cobrado, né, do superior dele, né, que está acima dele. Então, precisa estar muito bem claro como funciona a organização estrutural das pessoas dentro dessa empresa, tá? Então, estabelecer também políticas e procedimentos, né? Existe lá o regimento interno da empresa. Quais são, né, os direitos e deveres de cada colaborador? A gente sabe que tem empresas, por exemplo, que tem uma cultura diferente, né? Eu já tive muitos alunos que trabalhavam em empresas indianas. Então, por exemplo, certos feriados cabiam a eles, outros não, né? Então, eles não seguiam o calendário de feriados do Brasil, e sim da Índia, né? Então, não somente questão de data, mas a questão de uma cultura de uma forma geral. Então, quais são os valores daquela empresa que eu trabalho que é indiana, né? Muitas vezes pode ser algo bem complexo, algo que para ele é comum no Brasil, mas que lá seja estranho a atitude ou algum comportamento que ele possa ter, tá?
E definir também a alocação desses recursos, né? Principalmente os humanos, né? Quem trabalha aonde, então isso tudo será alocado minimamente numa estrutura organizacional que a gente chama de organograma. Então, vimos o segundo passo da gestão, que é a organização. O terceiro é a direção ou a liderança, tá? Que basicamente aqui é a parte da motivação, é o que mais nós vamos falar esta noite. Então, entendendo que a direção, a liderança trabalha com a motivação dos colaboradores, né? Principalmente para se atingir as metas organizacionais. Tá? A gente vai ver já na sequência um caso bem explícito, que é o caso da Disney, né? Como eles são a maior empresa de entretenimento do mundo, como eles conseguem isso, tá? Então, nós vamos entender com exemplos práticos também, tá? E a função da direção dentro de uma organização também é solucionar conflitos, problemas entre as pessoas, por exemplo, tá? Nós vamos também falar neste momento, nesta live de hoje, sobre os conflitos geracionais, né? Então, temos pessoas que trabalham nas organizações de diversas faixas etárias. Então, muitas vezes, um conflito organizacional se dá sem as pessoas perceberem que é por conta das gerações que estão dentro daquele ambiente laboral, tá? E por último, entre as funções que nós estamos falando, é o controle. O que é o controle? É a última etapa desse processo da gestão, que vai, de fato, monitorar, analisar se aquilo que foi planejado lá no começo, da nossa primeira função que nós falamos, do planejamento, se todo o ciclo, após concluir, se lá no final aquilo que foi planejado, de fato, foi realizado. Se, porventura, ocorrer algum problema nesse momento, nesse processo, terá que ser analisado por essa função e tentar fazer com que tenha, né, que se aplique uma ação corretiva para que aquilo não aconteça mais, né? Como eu falei, por exemplo, em tal setor aconteceu no dia 20 de agosto um grande problema organizacional. O líder, então, terá que fazer com que aquilo não se repita mais, né? Que aquilo seja minimizado, por exemplo, tá? Então, o controle trabalha com essa questão de analisar todo o ciclo. E aqui na sequência, então, esse nosso próximo slide é o todo, né? É o ciclo por completo, ó, vejam só, né? O planejamento, a organização, a direção e o controle aqui, nesse ciclo, tá? Que é até uma das... existe uma ferramenta na gestão, que é o PDCA, que é, inclusive, a evolução, né, das funções da administração, tá? Somente como matéria também de conhecimento. Mas vamos focar na nossa estratégia, na nossa questão aqui das pessoas. Vamos entender o que é estratégia. Até não sei se tem alguém aqui que viu o filme Tropa de Elite, né? Lá ele fala diversas nomenclaturas sobre estratégia, e ele fala, inclusive, em diversas línguas, né? Quais são os conceitos. Mas trazendo aqui para o nosso mundo da gestão, né? De nós trabalharmos em um ambiente corporativo, né? Ou sermos líderes, né? Ou sermos autônomos, né? Eu sou dono do meu próprio negócio, ok? Isso aqui também se aplica a você, tá? Principalmente para você, né? Se você já é um líder, tá? Então, estratégia, alguns autores trazem esses conceitos. É tudo aquilo que é conhecido e é preciso fazer para atingir os objetivos. Tudo aquilo que nós vimos, planejamento, organização, alocação de recursos, né? Tudo isso precisa ser realizado para que, no final, essa empresa possa entregar para o seu cliente um produto ou um serviço, dependendo da área daquela empresa. Tem empresas que trabalham com os dois, né? Com produtos e serviços, por exemplo, tá? Este objetivo precisa representar a visão de crescimento, desenvolvimento e resultado de uma organização. Ou seja, né, se eu tenho lá pessoas que trabalham para mim, né, estão lá numa linha de produção, ao final terá um produto realizado, por exemplo, né, um livro físico lá, pronto, né, para distribuição para as pessoas físicas ou para as livrarias, né, um exemplo, tá? Freitas ainda continua falando como autor para nós, em 2024, página 11, que a estratégia é o plano de ação ou direção escolhido para atingir um objetivo.
Então, percebam, a palavra objetivo sempre estará relacionada com a estratégia. Ela é amplamente utilizada em diversos contextos, incluindo negócios, guerra, política e esportes. A estratégia é essencial para o sucesso em qualquer empreendimento, pois é ela que ajuda a definir as metas, os recursos necessários, os prazos e as prioridades. Então, observem, né, que a estratégia ela é ampla, mas muito bem específica também no sentido de delimitar o que consta nela, né? Qual que é o escopo dela. Então, basicamente, metas, recursos, prazos e prioridades. Tá? Se nós não temos prazos, se nós não conhecemos as prioridades, né, de uma entrega, por exemplo, de um projeto que foi solicitado para você realizar, você, né, vai se perder. Né, você acha, eu tenho 6 meses. Não, às vezes o teu líder quer aquilo em 1 mês, né? Então, toda essa comunicação precisa estar bem clara, tanto para o líder como para o seu subordinado, tá? Então, aqui nós entendemos que a função da gestão estratégica é alocar recursos e ações para o alcance dos objetivos e, consequentemente, dos seus resultados. Então, eu, como líder, preciso alocar pessoas certas para realizar tais atividades, para que, ao final, né, de um determinado período, por exemplo, eu tenha lá aquele resultado pronto, aquele produto, né, feito, um serviço sendo prestado, tá? Por exemplo, quando vocês contratam um curso de educação à distância, o que vocês esperam, né? Ter materiais de qualidade, professores que realizem webconferências com vocês, que tirem as dúvidas, que o tutor, né, responda a vocês quando vocês enviarem uma mensagem, tá? Então, isso é uma prestação de serviço, né? E vocês desejam que, ao final, ele possa te dar todo esse suporte. Mas, por trás disso, tem esses bastidores, que envolve, né, um coordenador alocar recursos, alocar, por exemplo, um professor correto na disciplina certa, né, para ter aderência àquela matéria que ele vai discutir com os alunos, tá? Para que ao final do semestre vocês possam, né, ter ali o objetivo, de fato, de ter entendido, compreendido aquele conhecimento, né, daquele determinado assunto, tá? Então, é um exemplo, né, que eu dou aqui na área de serviços, que é um serviço educacional, por exemplo, que é o que o Dom Bosco, né, o Centro Universitário, realiza, tá? Então, aqui, eu trago para vocês uma ferramenta da gestão, mas que, como eu estou falando, né, ela pode ser aplicada em qualquer situação, tá? Não sei se vocês conhecem ou já viram episódios, se vocês já assistiram episódios, né, do O Sócio Americano, que é do Marcos Lemonis, né? Ele ficou bem conhecido nos Estados Unidos e no mundo, e no Brasil tinha até a reprodução de alguns vídeos dele, de empresas que ele conseguia resgatar, e ele tem, nessa experiência dele de empresário e de conseguir restaurar empresas, né, ele conseguiu criar essa ferramenta dos 3 P's que ele chama. E aí, aqui uma citação, a PUD é TOTS, né, porque é da TOTS que eu trouxe, mas a ideia, quem idealizou foi o Marcos Lemonis, tá? Dos 3 P's, que são pessoas, processos e produtos, aí eu acrescento /serviços, né, como eu falei, uma empresa, né, ou um profissional, ele vai entregar um produto, né, ou um serviço, ou ambos, se ele desejar. Então, entendendo os 3 P's, nós vamos trabalhar especificamente, eu até negritei aqui o P de pessoas em amarelo com verde, porque nós vamos focar em pessoas hoje, tá? Processos e produtos, como nós vamos ver já numa citação na sequência, é 20% de 100 do todo de uma empresa. E isso tudo no mundo de hoje que eu falo, né? Porque muito se caminhou, né, desde a Revolução Industrial até hoje. Na Revolução Industrial era muito processos, máquinas, né? Hoje o universo é pessoas, tá? Então, olha só. Tem uma escola de governo do Mato Grosso do Sul que em 2019 eles escreveram a seguinte frase: é ainda preciso reforçar que o capital humano é o mais importante recurso da organização.
pois sem os colaboradores não há prestação de recursos ou a produção de um produto, né? Que é isso que a gente acabou de falar, e cada vez mais a gente vai entender isso, né? São as pessoas que fazem acontecer. A gestão de pessoas orientada para resultados, que é a sigla GPOR, é a capacidade de se explorar os potenciais humanos, ainda que latentes, para gerar resultados organizacionais e individuais. Deter a excelência nessa metodologia é essencial para o sucesso de qualquer organização, para tanto se enseja a liderança. Então, nós vamos falar muito sobre liderança, do papel do líder, né? Que antigamente nós falávamos muito dos gerentes, que esse papel caiu por terra, né? O gerente era aquela pessoa autoritária, né? Então, hoje já não é mais esse papel que a gestão precisa, e sim do líder, tá? Então, observem, né? Como as citações dos autores estão nos trazendo essas informações, né? Que a pessoa, sim, é o capital, é o maior ativo da organização. Mediante a mesma escola, diz ainda que a relação perfeita é entre líder e liderados, né? Então, líder, aquele que manda, de certa forma, liderados são os seus subordinados, ainda caminha aquém, né, do desejado. Todavia, a pequena parcela que já avançou nesse quesito tem evoluído sistematicamente. O gerente, que era aquele papel do passado, de ditador autoritário, está desaparecendo rapidamente. Muito se ouve falar das distintas práticas de gestão de pessoas voltada para resultados. No entanto, sem ênfase na máxima de que o capital humano de uma organização é o seu ativo mais importante. Saber conduzir as pessoas de forma que elas apresentem um desempenho excelente e então se atinjam resultados almejados é a condição basilar aos líderes atuais. O cerne da questão é gerir com excelência, contagiando todo o capital humano para que se alcance os objetivos pré-estabelecidos. Tá? Professora Adriana, eu não sou o líder ainda, eu posso ser? Sim, o líder, ele pode agregar na sua vida competências e habilidades para ele se tornar um líder, tá? Existe um líder que é mais ou menos, ele pode se aperfeiçoar, ele já é um líder? Pode sim, tá? Então, ele vai embutir na sua vida, participar de treinamentos, capacitações, para que ele possa adquirir aquilo que ainda é necessário, tá? Quando a gente fala que as empresas podem potencializar, né, tem situações latentes, é no quesito que a empresa, ela deve capacitar profissionais, né? Ela tem lá uma pessoa que está com ela, né, que deseja crescer com ela na empresa, então, essa pessoa, sim, merece, né, que a empresa aposte nela, que invista nela, é isso, tá? É isso. Então, vamos entender o que as empresas de sucesso fazem, né, para que consiga ter, de fato, subordinados, profissionais, colaboradores que vestem a camisa e líderes que conseguem ter um total desempenho, né, com os seus colaboradores, tá? Então, como é praticar, né, a gestão de pessoas orientada para resultados? Essa mesma escola de governo do Mato Grosso do Sul diz que é uma prática diária, tá? Uma prática diária que envolve o quê? Eu fiquei muito feliz ao ver que são as primeiras funções que nós vimos lá no início, que são aquelas 4, tá? Então, diz assim: planejamento, organização, direção e controle, que nós vimos que são as funções da gestão, e diz também na sequência, comunicação sem ruídos. Olha que interessante, quantas pessoas não são ouvidas dentro da organização? Quantas vezes o líder não transmite a real informação que ele deseja do seu subordinado? Tá? Vamos refletir sobre isso. Tá? Motivação, né, do líder motivar o seu colaborador, de dar feedback, que ele seja construtivo, rico, né? Treinar e desenvolver também os seus colaboradores, como nós falamos anteriormente, entre outras atividades.
Então, tudo isso vai visar sempre a melhor gestão e, consequentemente, a assertividade dos clientes internos, os funcionários da empresa. Vocês já vão entender por que está escrito isso, né? A assertividade dos clientes internos, funcionários. Sim, né? Eu trabalho numa empresa de plástico, né? Eu posso ser o cliente dessa empresa? Claro, eu devo ser o primeiro cliente, pois eu trabalho lá, né? Se a empresa tiver essa consciência que, primeiramente, se ela tiver o cliente dela sendo o interno, o colaborador, aí ela já ganha o mercado mundo da venda, se ela entender isso. Porque a gente já vai entender a lógica da Disney nessa aplicabilidade, tá? Então, empresas, autônomos, entendam isso, tá? Faça com que o seu primeiro cliente seja o seu colaborador. Gerindo esses comportamentos internos, a gestão de pessoas orientada para resultados será capaz de maximizar a qualidade de vida e produtividade dos clientes internos, promovendo o desenvolvimento profissional, aumentando eficácia e eficiência, além de reduzir turnover, né, que é uma terminologia que a gente usa no RH, que é alta rotatividade. Tem empresas que têm pessoas entrando e saindo todo dia, né, que as pessoas não aguentam ficar na empresa, aí entra uma pessoa nova, dali a 2, 3 meses a pessoa sai, né, isso é ruim para as organizações, né. E, consequentemente, os benefícios organizacionais e individuais serão imensuráveis. Quando a gente fala benefícios organizacionais, é porque tem que ser um processo de mão dupla. Tem que ser benefício para a empresa e também para o indivíduo como pessoa. Ele tem que ser feliz, ele tem que estar motivado, né? Então, por isso que a gente fala benefícios organizacionais e individuais. Tem que ser duplo, uma via de mão dupla, tá? Bom, seguindo aqui então o nosso conceito sobre isso, nos diz que a gestão de pessoas orientada para resultados é essencial ao crescimento de qualquer organização. Olha que frase impactante, né? É essencial ao crescimento de qualquer organização. Lá na frente, se você fizer tudo certinho, como eu te falado agora, você vai ter pessoas comprando, vai ter lucro, né? A gente vai entender isso, né? Então, pensem, se organizem. São as pessoas que trabalham internamente na sua empresa que você precisa primeiramente fidelizar, né? Atualmente, valorizar o capital humano tem sido o diferencial que impulsiona a organização ao crescimento. Esta metodologia apresenta resultados e resultantes extremamente positivas, tanto para a organização quanto para os clientes. Ao gerar humanização no ambiente de trabalho, a gestão oportuniza melhoras na qualidade de vida, na autoconfiança e autoestima dos geridos. Por consequência, uma equipe com essas peculiaridades gera resultados efetivamente excelentes, pois se funde com as metas organizacionais e trabalha comprometida com a totalidade do êxito. É o que nos diz essa escola, tá? A gestão orientada por resultados ou para resultados, dependendo, né? Depois, se vocês forem buscar mais informações a respeito, então vocês podem buscar tanto por resultados ou para resultados, especialmente no contexto da gestão de pessoas, busca alinhar os objetivos organizacionais com o desenvolvimento e a motivação dos colaboradores. Como eu falei, tem que ser uma via, né, dupla, tá? Essa abordagem enfatiza a importância de métricas e indicadores que avaliam não apenas o desempenho individual, mas também o impacto coletivo no alcance das metas estabelecidas. Vou dar um exemplo, né? Eu trabalho com vendas, por exemplo, e aí tenho a meta X do meu trimestre, né? Que é uma métrica, é um indicador. Mas é impossível, né? Meu líder colocou algo para que eu, né, atinja, mas não tem como atingir. Converse com o seu gestor, né? Seja franco sobre a entrega, sobre o que você imagina. Muitas vezes ele não tem a visão que você, que está na linha de frente fazendo esse trabalho, e às vezes ele não tem essa noção, essa contextualização. Então, trabalhe com ele, converse com ele, para que as metas estabelecidas talvez sejam, né, aí nesse caso, revistas, analisadas, tá? Então,
tem que ser líder, você tem que ser uma métrica que o teu funcionário consiga cumprir, tá? Até mesmo para ocorrer a motivação dele saber que no final daquele trimestre ele conseguiu. Ele estará até mesmo mais motivado para que no próximo trimestre ele supere aquilo que ele conseguiu naquele trimestre anterior, né? Algo até acima daquilo, tá? Então, tanto métrica numérica, quanto da qualidade também, tá? Isso vale para ambas as situações, tanto em questões quantitativas como qualitativas, tá? Olha só, então, a importância dessa comunicação clara do líder e do liderado. A comunicação clara das expectativas e a definição de metas específicas são fundamentais para que os funcionários compreendam seu papel dentro da organização. Opa, então eu sei que eu fui contratada para realizar as vendas de tal situação, para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas, né? Isso precisa estar muito bem claro, qual é o meu papel, é aquilo que nós vimos lá na organização, na função, onde eu estou dentro da estrutura organizacional, dentro deste organograma. Qual é o meu papel? Quais são as minhas atividades? Qual é a minha função? Tá? Além disso, o feedback contínuo e construtivo desempenha um papel crucial, permitindo ajustes e reconhecendo conquistas, ou seja, né? No trimestre anterior, então, eu conversei com o meu chefe, eu bati a meta, eu tenho mais gás para que no próximo eu vá além, né? Então, olha só, líder, me dê esse feedback, parabéns, você conseguiu, né? Que seja construtivo, se há algo, né, a ser alinhado para melhorias, que seja construtivo, tá? A gestão de pessoas nesse modelo deve ser proativa, promovendo o engajamento e a capacitação dos colaboradores. Investir em treinamentos e desenvolvimento de habilidades é essencial para fomentar um ambiente de aprendizado. Por exemplo, esse colaborador era um colaborador de vendas por meio de telefone, de call center, né? Mas agora ele vai precisar ir para a rua, fazer porta a porta, né? O PAP que a gente chama. Então, eu, como gestor, tenho que entender se esse meu colaborador, ele tem essa habilidade, essa competência de fazer o trabalho pessoalmente, né? Batendo nas portas, digamos, né? É uma terminologia do marketing. Então, eu preciso entender se ele sabe, se ele compreende. Caso não, eu preciso sim, se eu quero que essa pessoa continue na empresa, se eu quero que ela exerça esse novo papel, eu preciso que ela, de fato, tenha essa capacidade e essa competência. Então, olha só, novamente a gente vem falar aqui de mais um autor que menciona sobre investir em capacitação e desenvolvimento do colaborador. Então, se esse meu colaborador está indo para a rua fazer as vendas neste momento, eu preciso entender se ele tem essa capacidade. Caso não, eu preciso, como líder, ter a consciência que eu preciso capacitá-lo, desenvolvê-lo para tal função nova que ele adquiriu, tá? Assim, a cultura organizacional se fortalece, criando um ciclo virtuoso de produtividade e satisfação. Em última análise, a gestão orientada por resultados não se limita a números, mas sim ela valoriza o potencial humano como motor para o sucesso organizacional. Tá? É essa satisfação que ela irá trazer para a organização. Aqui eu tenho um autor que eu recebi um livro dele no final do ano, que ele fala sobre o Projeto Líder, bem bacana, estou lendo o livro e gostando muito. E ele tem essa frase aqui, ó, falando de líderes, é fundamental, antes de tudo, quem? A pessoa, né? Então, esse aqui é o livro, no final tem as referências, então quem quiser conhecer um pouquinho mais, é o livro Projeto Líder. Ele é um autor lá do Rio Grande do Sul, um autor bem contemporâneo naquilo que ele traz de informações para nós, tá? Bom, e aqui a cereja do bolo, o momento mais marcante e especial que eu estava aguardando para tratar com vocês, tá? Então, a gente tem uma máxima dentro da academia, dentro do universo acadêmico, que a gente fala que nós não somos ninguém até que nós possamos publicar algo, né? Que a gente possa, de fato, deixar aquilo ser público
É como se fosse trabalhar numa pesquisa científica, e quando eu tenho a certeza, eu publico, né? Então, eu trouxe o caso de sucesso, né, um dos maiores casos de sucesso do mundo, que é o caso da Disney. O que é o caso da Disney, que vem de encontro com aquilo que nós estamos falando nesta live? É o sucesso, né, que eles possuem em seus negócios, nas suas unidades de negócios. A Disney não é somente parques de diversão, parques temáticos, né? Eles são um mundo de negócios gigantesco. Então, eles são hoje considerados, né, o maior negócio de entretenimento do mundo é da Disney World, mas vai além, como eu falei, vai além dos parques. Eles possuem resorts, que nesses resorts tem lá os hotéis, restaurantes, né? E dentre outras empresas dentro desse universo. Por exemplo, eles possuem a própria lavanderia, né? Para que eles possam diariamente, constantemente fazer a limpeza dos seus hotéis, lá dos lençóis, das toalhas de mesa e toda a parte de tecido, por exemplo, né? Fazer lá a limpeza, tá? Então é um mundo à parte que a gente nem imagina, né? Que está nos bastidores. Então, quando a gente começa a fazer a leitura para compreender mais a fundo os assuntos, a gente começa a brilhar os olhos naquilo que realmente importa. Olha só, qual que é o caso de sucesso da Disney que eu trago para vocês, né? Que ele é conhecido mundialmente, desde 1990 que eles começaram a publicar essas informações por meio de gerentes e CEOs, né? Que já lideraram a Disney, né? Então trouxeram lições aprendidas, de fato, daquilo que aconteceu, que deu certo, e aquilo também que não foi legal, né? Para divertir, para deixar ali outros gestores cientes que tais situações não são legais, tá? Eles criaram também o Instituto Disney, né? Existe lá o Disney Institute, que é onde é uma academia, né? Quando a gente fala academia, é o universo acadêmico nesse sentido, tá? Então lá existe a academia da Disney, que eles ensinam líderes do mundo inteiro sobre essas estratégias. Aqui no Brasil, inclusive, nós temos profissionais, né, que fazem treinamentos e consultorias utilizando das técnicas da Disney, tá? Então, olha só, nesse livro aqui, ó, Criando Magia, que é um dos meus preferidos, tá? Eu comprei ele lá em 2017 mesmo, quando ele lançou. Esse autor aqui, o Lee Cockrell, ele foi ex-presidente executivo do Walt Disney World Resort e autor também do livro A Magia do Atendimento, né? Quem quiser ter mais informações, esse aqui é um outro livro dele, tá? Nesse livro aqui, ele fala sobre 10 estratégias de liderança desenvolvidas ao longo de uma vida na Disney. Eu até vou falar para vocês quais são as 10 ali, de uma forma bem rápida, mas quem tiver interesse, recomendo muito a compra desse livro, desse material, tá? Na página 25 desse livro, tem esse seguinte esquema, a fórmula de sucesso. Então, vamos lá, começa com uma liderança que vai repercutir, né, na excelência do elenco, que são os funcionários, que na sequência terá o que? A satisfação dos convidados, que são os clientes. Ou seja, se eu tenho um bom líder que treina, capacita, entende o colaborador, né, eu terei funcionários satisfeitos, motivados, que consequentemente farão o melhor trabalho do mundo e que isso irá resultar no quê? Em resultados financeiros. Lembra que eu falei para vocês lá no começo, né, da nossa live, mencionando que quando a gente fala em resultados, a gente pensa inicialmente em mundo financeiro. Mas olha que sacada que esses profissionais lá na Disney tiveram, né, em observar que, primeiramente, se ele trabalhar com um colaborador, que é a pessoa que está ali próxima dele, é um interno, consequentemente, essa pessoa vai trabalhar muito bem e, consequentemente, ele terá resultados. Inclusive, existem estatísticas que demonstram e falam que mais de 80% das pessoas que vão na Disney pela primeira vez retornam dali a 2 anos, já na sequência, na segunda ou terceira visita, que indicam, né, de fato, aquele parque. Por quê?
porque ela se sentiu, ela teve experiência, foi uma experiência memorável estar lá, né? Por tudo que ela viveu. Não somente indo nos brinquedos, passeando lá dentro, mas por tudo aquilo que é promovido, tá? Quem não gosta de ser bem atendido, tá? Então, eles aprenderam que se esse colaborador trabalhar muito bem com o cliente, terá resultados. Então, olha só, lá em 1990, eles pensaram nisso. Aí começaram a publicar, e a academia, né, o Instituto Disney fez um sucesso, até hoje faz, né? Tem lá cursos diversos para gestores do mundo inteiro que querem fazer cursos, né, para aprender mais a fundo essas informações, tá? Então, esse esquema nos diz que criar experiências memoráveis para colaboradores, que é o elenco, e clientes convidados, né, é aquele esquema ali. E olha só, colaboradores, os funcionários, eles chamam do quê? De elenco. Eles não falam, vem cá, meus colaboradores. Não, para eles é o elenco. E os clientes, sabe qual que é o nome dos clientes para eles? São convidados. Por que convidados, professora? Quando você vai receber uma visita na sua casa, você não quer que a casa esteja limpa, organizada, que você vai servir ali a melhor louça, né? Que ela possa ali usufruir de um momento com você, de uma conversa bacana, que você sirva, né, uma boa refeição. É isso, né? A Disney trata os seus clientes como convidados, como se você estivesse na casa, né, tendo o melhor de tudo, né? E a Disney, a empresa, trata os seus colaboradores como elenco, né? Olha que bacana. Experiências, né, que vocês poderão adotar nas suas organizações, né, na sua gestão. Então, lá no início dos anos 90, na Disney World, né, eles entenderam que o sucesso de uma organização estava onde? Na liderança eficiente. Um estudo revelou que as unidades de negócios que recebiam as notas mais altas dos convidados, né, dos clientes, em termos de satisfação, eram as mesmas cujos líderes recebiam as notas mais altas de seus colaboradores diretos por terem qualidades como saber ouvir, saber monitorar, saber delegar decisões e reconhecer o esforço das pessoas. Ou seja, lá eles preenchiam, né, uma pesquisa de satisfação e eles perceberam que os líderes, né, tinham altas notas e que esses colaboradores que estavam avaliando eram os melhores colaboradores, ou seja, esses líderes top que pensavam em treinamento, motivação e tudo mais, estavam recebendo a melhor nota, porque os seus colaboradores, os seus liderados, estavam também satisfeitos, né? Então, é uma bola de neve, né? Se você é um líder que tem ali uma persuasão positiva, é esse trabalho, é esse retorno que os teus liderados dará para a empresa, né? Para você como líder. Então, resumidamente, a ótima liderança conduz à excelência dos funcionários, que gera satisfação dos clientes e só os resultados financeiros. Como eu falei, né? Quem vai na Disney volta em pouco tempo, já pela segunda, terceira e quarta vez e assim por diante, tá? Em outras palavras, não é o cliente que vem em primeiro lugar, e sim a liderança, os colaboradores. Então, nessa frase, não sou eu, professora Adriana, é este livro aqui, ó, e demais autores e tantos outros profissionais do mundo que foram lá no Disney Institute saber e conhecer isso, que é uma máxima do sucesso, que quebra muito aquilo que as pessoas falam. O cliente vem em primeiro lugar. Não, ele é consequência, segundo o que nos diz aqui o autor, né? E que comprovadamente ele provou, né? E prova até hoje fazendo essas consultorias. Então, eu coloquei em amarelo porque isso para mim assim, é super impactante. Eu, como administradora, que lá em 2001, quando eu comecei a minha graduação em administração, a gente só ouvia na sala de aula resultados, produtividade, financeiro, né? A gente não ouvia falar sobre isso. Eu nunca imaginei que 20 e tantos anos depois eu pudesse falar isso com vocês, com pessoas, né? E não é o cliente que vem do lugar, e sim os colaboradores. Olha só, né? Não sei se vocês já sabiam, conheciam sobre isso, tá?
Mas, né, tudo isso que a gente vem falando, que as pessoas são, de fato, o capital ativo humano, né, é o maior recurso da empresa, se resume aqui, né, neste autor que fala isso para nós, que o maior, né, potencial, que em primeiro lugar precisa vir o colaborador e a consequência será o cliente. E aí aqui eu trago de uma forma bem rápida para vocês conhecerem, mas como eu falei, vale muito a pena a leitura desse livro e outros também que dizem respeito à Disney, né, que é um caso aí à parte, como eu falei para vocês, merece com certeza a leitura. Então, somente recapitulando, né, que de 100%, então, 20% ali, dois itens que traz esse livro, ele fala rapidamente da estrutura organizacional e de procedimentos de negócios. E que 80%, 8 estratégias, dizem respeito a quem? As pessoas, se concentram nas pessoas. Então, comprova aquilo que ele diz, que em primeiro lugar vem os colaboradores. Tá? Então, olha só, importância vital é de um líder inspirar, motivar e ensinar. Tá? As 10 estratégias, então, são relacionadas, né, de uma forma bem completa no livro. E quais são elas, então? Primeira, lembre-se de que todos são importantes. Todos os colaboradores, independentemente da sua função, do seu cargo. Semana passada eu vi um vídeo de um colaborador que estava numa lixeira, né? A lixeira tem aquela tampinha em cima assim, para não molhar ali que está dentro, né? Que daí é o lixo seco, nesse caso é o lixo seco. E aí, quando choveu, ele tinha um rodinho, aí ele passou em cima, como se fosse o telhadinho ali, né? Da lixeira. Então, é isso, a excelência, né, da Disney está em todos os detalhes. A gente tem um autor aqui no Brasil, Marins, que fala, né, atenção nos detalhes, isso é muito importante. Segunda estratégia, quebre o molde, ou seja, você é líder, quebre o paradigma, mude a estrutura se for necessário, né? Se arrisque, tá? Terceira estratégia, faça da sua equipe sua marca registrada. A sua equipe é seu reflexo. Né? Faça um bom trabalho, que ela te dará esses resultados bons. Quarta, crie mágica por meio da capacitação. É isso que a gente vem falando. Capacite, treine seu colaborador. Treine também, capacite até mesmo para outras áreas que ele deseja ingressar dentro da organização. Né? Pode ser que ele seja mais feliz lá do que aquela atual por qual ele ingressou na empresa. Quinta, elimine inconvenientes. Aquilo que não é importante, elimine, deixe de lado. 6, né, a sexta, saiba a verdade. Sempre saber que a sua equipe está do seu lado, que ela vai te trazer a verdade. Sétima, use combustível grátis. A sétima diz respeito a uma sigla que ele menciona no livro, que é ARE, A-R-E, que diz respeito a apreço, reconhecimento e estímulo, ou seja, nesse capítulo, a base é a motivação. Oitava estratégia, mantenha-se na dianteira, ou seja a pessoa que está à frente, adiante, que busca inovação para o seu trabalho, que busca empreender, né, naquilo que você acredita que terá um resultado. Hoje eu vi um vídeo bem bacana de um empreendedor de Santa Catarina, que ele fala, né, de picolezeiro para empresário. Ele percebeu que entrava ar na água, né, quando a água entra para a caixa, né, para abastecer a casa. E por 2 anos ele tentou achar uma forma com que o ar não entrasse, porque daí, né, de fato, iria diminuir muito a conta da água, da despesa da casa. E ele conseguiu patentear depois, né? Claro que por meio e verificando as questões legais, né? Estão dentro dos conformes da questão da BNT, de normas e tudo mais. Então, ele conseguiu patentear e hoje ele é multimilionário, né? Porque ele vende aquilo ali, né? As pessoas compram. Então, olha que sacada, né? Ele pensou à frente. Opa, está entrando ar né? Dentro ali, quando vem a água, né? Da caixa, vem abastecer a casa. Né, e isso faz com que a conta seja maior. Como fazer para que aquilo não ocorra, né? E olha que visão, ele esteve à frente, né, daqueles que não pensaram naquilo. Então, esteja sempre à frente, né, na inovação, no empreendimento, naquilo que você acredita que pode ser melhor.
Nona estratégia, cuidado com aquilo que você diz e faz. Você líder, ou que será um líder daqui, né, daqui a pouco, as pessoas te observam em todos os sentidos, né? Desde o momento que você entra lá na portaria, que estaciona seu carro lá no estacionamento, você é observado em tudo que você diz e faz, né? Então, tem esse comportamento compatível ao de líder, tá? E 10ª estratégia que o Lee Cockrell fala no livro Criando Magia é: desenvolva o caráter, os valores que nós falamos tanto, né? Desenvolva os valores que você acredita que a sua equipe precisa, tá? Claro que as pessoas vêm já com valores, né? Pessoais, né? De profissionais também, de outros cargos que ela já teve, né? Se é uma pessoa que tem uma experiência maior. Mas você pode, sim, como líder, desenvolver valores que você acredita que são necessários para aquele cargo, para aquela atividade, para a empresa. Tá? Então, são 10 estratégias que o Lee Cockrell nos traz nesse livro sobre estratégias de liderança. Tá? Mas lembrando que o nosso enfoque maior é esse momento do livro que ele nos diz: as pessoas vêm em primeiro lugar e não o cliente é a consequência. Tá? Então, portanto, o Cockrell define e menciona que as organizações cujos líderes souberem como atrair, capacitar, manter os colaboradores inteligentes, ativos e criativos serão as vencedoras do futuro, caso coloque em prática as estratégias e princípios mencionados em tudo aquilo que a gente veio falando aqui, e claro que no livro dele, né, de forma completa, ele diz que garanto que sua equipe o recompensará com lealdade e excelência, fazendo com que seus negócios voem alto, que é a consequência que a gente veio falando, né, até agora. Tem um livro que é complementar ao Criando Magia, que eu gosto muito também, que é o estilo Disney, né? Lembra que eu falei para vocês, tudo que, né, falar de Disney, desses livros, são excelentes, tá? Então, no estilo Disney, que é do Bill Capodagli e Lynn Jackson, temos também algumas estratégias que estão correlacionadas com a do Cockrell. Nesse livro, o estilo Disney, ele trata especificamente do lema da Disney, que são 4, tá? É o sonhar, acreditar, ousar e fazer. Ou seja, se você não viu, é gratuito, assista, né, no próximo final de semana, se você puder, o filme Walt, antes do Mickey, que lá mostra exatamente esses 4 passos, né? Que o Walt Disney, ele sonhava, ele acreditava, ele era ousado e fez acontecer, né? Por isso que nós temos hoje esse universo que e que serviu para tantas outras empresas, as estratégias, né, que de lá derivam, tá? Essas 4 palavras compõem o lema da admirada Walt Disney Company, considerada há décadas uma das empresas de maior excelência no mundo dos negócios. Sim, um líder exemplar conseguirá aplicar esta filosofia de sucesso na organização. Com estas dicas, por meio de Capodagli e Jackson, na primeira orelha ali do livro, no ano de 2017 também que foi publicado, então, o que ele diz, né? Quais são as filosofias, né, dos 4 passos? Dar a cada membro de sua organização uma chance de sonhar, ater-se firmemente às suas crenças e seus princípios, tratar seus clientes como convidados, que aí ele faz uma menção do livro do Cockrell que fala, né? Porque é isso, né? A Disney trata os clientes como convidados, todos sabem, todos que passaram por lá sabem. Ousar na hora de correr riscos previamente calculados, né? Então, prever riscos calculados. E demonstrar amor pelos colaboradores, pelos funcionários, pelos clientes, produtos e por você mesmo. Então, você também tem que ter amor próprio. Tá? Então, são outros ensinamentos, né, de segredos gerenciais da Disney. Voltando ao livro do Cockrell, ele fala sobre a liderança do futuro, que se a gente pensar, esse livro foi, né, publicado em 2017, a gente pode trazer, né, essa lógica ainda para os tempos de hoje. Então, ele diz o seguinte: a atual geração de adolescentes e jovens dará início à vida profissional e avançará na carreira com expectativas, necessidades
e vontades diferentes das que os pais deles tinham. O emprego para toda a vida na mesma empresa não faz mais parte dos planos deles, né, desses jovens. Querem ambientes flexíveis e não autoritários, onde sejam respeitados como indivíduos e tenham liberdade para desenvolver todo o seu potencial. Não querem ser considerados subordinados por seus supostos superiores. O objetivo deles é trabalhar com líderes modestos que priorizam o desempenho, não a hierarquia. São mais criativos e produtivos. Em uma pesquisa, cerca de 30% dos convidados, dos entrevistados que realizaram a pesquisa, aceitariam salários mais baixos para trabalhar em empresas que valorizassem a sua criatividade. E 20% estariam dispostos a se mudar para outras cidades, a fim de ingressar nessas organizações, né? Tem esse perfil aqui que nós falamos. Ou seja, esse perfil não tem um interesse financeiro somente, mas consideram também seus valores, interesse e o mais importante, o tratamento que recebem no local de trabalho. Olha que pesquisa interessante, né, que foi feita pela Disney. E aí eu participei, junto com o professor, do evento que teve aqui no ano passado em Curitiba, que foi o evento do Guia de Tendências de diversos assuntos, do Sebrae, tá? Então, esse material aqui, inclusive, ele tem em PDF online, vocês podem baixar, vocês podem colocar Guia de Tendências Sebrae 2024, ele é gratuito, é bem bacana, bem interessante, bem atual, né? Principalmente se você já é um autônomo, se você tem, né, já um negócio, se você empreende, tá? Ele traz várias vertentes aí dos negócios. Então, tem um capítulo que fala sobre gerações, conhecer para engajar, que é aquilo que eu falei lá no começo da nossa live. As empresas e os líderes precisam entender que tem várias pessoas com faixas etárias diferentes dentro da organização. São o que nós chamamos de gerações laborais, tá? Então, olha só. O avanço e a acessibilidade dos cuidados de saúde têm contribuído para uma melhoria na qualidade de vida e uma maior longevidade, o que está alterando a estrutura demográfica da nossa sociedade. É um pouco reflexo do slide anterior, que nós falamos lá da pesquisa da Disney. Há algum tempo já se discute o fenômeno do envelhecimento populacional. Já ouviram falar da pirâmide invertida, né? Que em 2030 será a pirâmide invertida. E estamos testemunhando um momento de grande impacto geracional. Mas o que isso implica? Atualmente convivem ao mesmo tempo, dentro das organizações, 6 gerações distintas, principalmente as grandes empresas, né? Que tem daí pessoas com diversas idades, né? Então, 6 gerações podem estar dentro das organizações. Claro que tem algumas que talvez tenham, né, pessoas em uma certa, né, período ali de geração, tá? Então, quais são as 6? São classificadas como geração silenciosa, os baby boomers, geração X, os millennials, a geração Z, a geração alfa, e em breve nós temos também a beta. Enquanto a geração silenciosa, a primeira lá, né, que compreende indivíduos que têm hoje 85 a 104 anos, a geração Z abrange aqueles que têm de 17 a 27 anos. Cada grupo reflete comportamentos, desejos e necessidades distintas, seja no modo de trabalhar e consumir. Tá? Claro que é um livro, né, como eu falei, do Guia de Tendências do Sebrae, então eles falam muito da lógica, né, do público-alvo que consome, mas a gente pode trazer a realidade também para o modo de trabalho, tá? Então, aqui eu trouxe uma tabela que, né, eles colocam nesse material, então vai especificar aqui, né, o que cada geração tem ali de características, e o que atrai, né, cada geração. Então, por exemplo, lá, se a gente pensar na primeira, né, nessas pessoas que têm até 104 anos que estão aí, podem estar ainda no mundo laboral, né, as características deles lá eram, né, são buscar atividades sociais, e o que atrai é a confiança, né, nas pessoas, eles acreditam nas pessoas, né. Já a geração ali de 1946 a 1960, que são considerados baby boomers, as características, lealdade, né, e confiança, buscam aproveitar a aposentadoria de forma mais ativa. E tem um senso de produtividade, né, que são ali, muitas vezes, os nossos pais ou avós, tá?
De 1960 a 1980 já são pessoas, né, mais independentes, multitaskers, que quer dizer pessoas multitarefas, buscam uma rotina mais prática e saudável, e tem como, né, a atração ali as questões práticas do dia a dia. De 1980 a 1994, são pessoas que buscam seu propósito de vida e transparência sobre fatos e conteúdos, e são atraídas por experiências e questões que têm a correlação custo-benefício, né, com qualidade. Já a geração Z, 1995 a nascidos até 2010, são dependentes de tecnologia e estão sempre conectados, né, e o que atrai a hiperpersonalização, valores e experiências co-criativas, né, com criatividade. E a geração Alpha, né, nascidos em 2010 até 2024, são hiperconectados e protagonistas no núcleo familiar, e o que atrai eles são as interações digitais, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma pesquisa desde 2020 na instituição, né, então já são 5 anos, que eu venho, de fato, estudando, né, as gerações para entender os conflitos organizacionais, onde que eu quero chegar, né? Que o líder tem que entender que muitas vezes o conflito organizacional se dá por conta das gerações, que cada geração tem a sua característica positiva e questões a serem melhoradas, né? Ele vai trabalhar aquilo que precisa ser melhorado. E que o líder que entender que tanto um profissional baby boomer ou da geração C é importante dentro da empresa, ele deve pensar em maximizar, né, aquilo que é de bom de cada um deles e minimizar, né, as questões que não são tão bacanas. Então, líder, pense nisso, estude um pouco mais sobre as gerações laborais. Você vai entender muita coisa, vai poder ajudar muito o seu ambiente, o comportamento organizacional, a cultura organizacional, tá? Então, essa é uma reflexão que eu peço que você faça e que, de fato, você comece a aplicar na sua organização. Ou se você pensa em ser um empreendedor, né, ter uma clínica de biomedicina, de fisioterapia, pense em tudo isso que nós conversamos hoje, tá? E, por fim, então, para resumir e completar tudo isso que nós falamos hoje, eu trago essa frase de Campos que diz: o futuro é agora, e os líderes estão na linha de frente dessa evolução. A liderança eficaz neste novo século exigirá uma combinação de adaptabilidade, aprendizado contínuo, compreensão cultural, empatia e a capacidade de aproveitar a tecnologia e a diversidade. A diversidade em várias situações, gênero, raça, cor, e incluindo aí aquilo que eu acabei de falar para vocês, as gerações, as diversas gerações que existem no mundo laboral, que existem no mundo do trabalho, tá bom? Bom, eu encerro aqui, estamos no tempo, eu acredito, né? Tentei focar aí no tempo que nós tínhamos, e agora acredito que o Renan volta para que nós possamos verificar as perguntas, dúvidas e o que mais vocês quiserem também, tá? Vi que a nossa colega aqui colocou no chat, acredito que seja o link aqui do filme, tá? Né, o Walt antes do Mickey, então vale super a pena assistir esse filme, que vocês vão entender muitas situações que nós falamos aqui, né? O Walt, inclusive, ele passou fome, né? Ele comeu pão velho na rua, ele teve momentos que ele não tinha o teto, mas é aquilo que este livro traz, né? Até me arrepia. Ele continuou o seu sonho, ele ousou, né? E, então, esse livro, ele retrata essa lógica que traz esse livro aqui.